Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, pela primeira vez desde que o Ramon assumiu o comando técnico do Vasco, o time perdeu 2 jogos consecutivos. Havia sido derrotado no meio de semana para o Botafogo, no jogo válido pela Copa do Brasil, e agora foi derrotado pelo Coritiba lá no Couto Pereira, os 2 jogos por 1-0. É bem verdade que o Ramon não ficou no banco de reservas nessa partida, foi diagnosticado com Covid, por isso não foi até Curitiba, mas de toda forma, a ideia de jogo ainda era do Ramon. E eu vou falar um pouquinho desse jogo aqui, mas antes de começar, eu faço convite para você que está passando pelo canal aqui pela primeira vez, ainda não conhece o meu trabalho, se inscrever aqui para você receber os próximos vídeos. Faço convite também para você, mesmo com a derrota do Vasco, deixar o like aqui no vídeo, que isso ajuda o YouTube a divulgar para outras pessoas, reunir mais vascaínos aqui no canal. Então se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário também sobre o que você achou desse jogo. Bom, mas vamos lá, vamos falar dessa partida, dessa derrota do Vasco para o Coritiba, que ao meu ver é uma derrota na conta do Pikachu, principalmente, e também na conta da arbitragem. O Vasco fez um grande jogo? Longe disso, principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo muito ruim, o Vasco aceitando a posse de bola do Coritiba, deixando a bola com o adversário, pressionando muito pouco no campo adversário, que o Vasco costumava fazer, principalmente com Benítez e Andrei em campo, encurralar um pouco mais o adversário no seu campo. O Vasco fez isso 2 ou 3 vezes no primeiro tempo ali sem grande sucesso. Até a única chance de perigo do Vasco no primeiro tempo, na verdade, foi uma roubada do Cano e uma finalização dele, ou seja, ele construiu sozinho a jogada do único lance que o Vasco realmente conseguiu levar algum perigo para o Wilson no primeiro tempo. Mas a partir dos 38 minutos, 40 minutos do primeiro tempo, o Vasco passou a dominar as ações e melhorou no jogo. Inclusive, quando sofre o gol do Coritiba, estava melhor no jogo. E eu trouxe alguns números lá do SofaScore que mostram muito bem isso. O Vasco no primeiro tempo teve 42% de posse de bola, finalizou 4 vezes, sendo só uma na direção do gol e só uma também de dentro da área. Já na segunda etapa, o Vasco teve 51% de posse de bola, ou seja, mais do que o Coritiba, arriscou 7 chutes em gol, acertou 3, sendo um na trave, uma bola do Thales numa jogada do Cano, e 4 dessas finalizações foram de dentro da área. Isso sem contar as jogadas que foram construídas e acabaram sem finalização. Uma boa jogada do Parede, por exemplo, pela direita, que ele cruza, nem o Cano e nem o Ribamar conseguem tocar nela. Outras jogadas também que o Vasco ficou rodando ali próximo da área do Coritiba e não finalizou. Cheguei inclusive a brincar lá no Twitter no início do segundo tempo, quando o Vasco já estava com mais posse de bola e conseguindo trabalhar a bola dentro do campo do Coritiba, que o time precisava de um convite em 2 vias, carimbado, assinado com pena, registrado em cartório para finalizar. Que o time rodava e ninguém concluía em gol. Catatal chegou a receber uma bola também dentro da área, que ele hesitou na hora de finalizar e depois foi bloqueado. Uma burocracia muito grande para o Vasco chutar em gol. É um dos pesos que o time tem de jogar sem o Benítez e o Andrei, que são 2 desses principais finalizadores de fora da área, assim como o Bastos, que não tem feito bons jogos, mas tem por característica pelo menos arriscar o chute de longa distância. Então, mesmo não fazendo um grande jogo, o Vasco tinha mais ações do que o Coritiba, a partir ali que eu falei do finalzinho do primeiro tempo. E antes, quando o Coritiba teve mais posse de bola, agrediu muito pouco o Fernando Miguel, tirando uma infiltração do Robson, que ele finaliza por cima do gol, ali com 19, 20 minutos de jogo. O Coritiba só levou perigo cruzando bola aérea e sem grande perigo realmente para o gol do Vasco. Mas acabou que um lance infantil do Pikachu definiu a vitória para o Coritiba já aos 40 minutos do segundo tempo, quando tudo caminhava por uma pressão do Vasco no fim do jogo, acabou se tornando, na verdade, um pesadelo para o Vasco. Uma bola perdida, uma bola sem direção, e o Pikachu dá uma puxadinha no ombro do atacante do Coxa, e com o VAR hoje em dia não dá para vacilar, e o árbitro foi lá e marcou. O Fernando Miguel ainda defendeu, mas tirou os 2 pés da linha mais uma vez, o que eu acho um absurdo também. O jogador do Curitiba chegou a dar uma paradinha, ele dá um salto antes da batida, meio a lá Henrique Dourado. É praticamente impossível o goleiro ficar parado depois desse tipo de movimentação. Mas aí a questão não é nem do árbitro, é da regra. E até para beneficiar o batedor mesmo.
Agora, em relação à arbitragem, o lance do Neto Borges no fim do jogo mostra muito bem como não há critério na arbitragem brasileira. O VAR está aí exatamente para tirar as dúvidas ou reduzir as dúvidas. Ele reduziu a dúvida do árbitro, por exemplo, no lance do Curitiba. O Pikachu realmente toca no ombro do atacante do Coxa. Da mesma forma que o VAR chamou o árbitro Luiz Paulo de Oliveira para identificar que houve um toque sim no pé do Neto Borges. Foi forte o pisão? Não foi. Mudou o que seria a jogada? A bola já estava perdida no caso? Também não. Mas isso o lance do Pikachu também não alterou em nada. O jogador do Curitiba já não ia chegar na bola e o toque no ombro dele sequer estica a camisa do jogador. Tanto que a maior infantilidade do Pikachu é dar essa oportunidade ao VAR de marcar um lance como esse, assim como o lance do Curitiba. Então a grande questão aqui não é se foi pênalti do Pikachu ou se foi pênalti do Neto Borges. A grande questão é critério, que são duas jogadas que não iam resultar em nada, duas jogadas que no meio-campo muito provavelmente o árbitro não marcaria nada, e se fosse marcar, acho mais fácil inclusive marcar o lance do Neto Borges do que a jogada que foi marcada por Curitiba, e duas jogadas que não resultariam em gol, que não levava a nenhum tipo de perigo. O árbitro poderia ter marcado o pênalti do Pikachu? Claro que poderia, houve realmente toque do Pikachu, mas teria que marcar também o pênalti no Neto Borges, porque houve o toque no Neto Borges. Se o critério é ter toque, os dois tiveram. Se o critério é intensidade, nenhum dos dois lances tiveram. O erro maior é do Pikachu, obviamente, mas não apaga também a falta de critério da arbitragem na hora de marcar um lance e outro. E dessa vez nem é culpa do VAR. O VAR chamou para as duas jogadas, ou seja, o VAR identificou que houve toque nas duas jogadas e o árbitro entendeu que um teve uma intensidade necessária e o outro não, o que ao meu ver foi um grande erro. Nenhuma das duas jogadas teve intensidade nenhuma de falta. O Pikachu com 1,60 m encostar no ombro de um jogador dificilmente derrubaria ele. Agora um pisão no pé de um zagueiro de 1,80 m, de 1,90 m, tem muito mais intensidade do que um toque como esse. Mas voltando aqui para a bola rapidinho. Mais uma vez o Fernando Miguel defende um pênalti. Precisa acertar essa questão de tirar os dois pés de cima da linha. Já havia defendido contra o São Paulo, defendeu contra o Goiás também pela Copa do Brasil e agora defendeu o primeiro e o árbitro mandou voltar acertadamente. Acho uma bobeira? Acho, mas está na regra e foi acertado. Gostei também da atuação mais uma vez do Miranda e do Marcelo Alves. Muita gente vinha criticando o Marcelo Alves em relação à bola aérea, ganhou todas. Principalmente no primeiro tempo, quando o Curitiba forçou muito esse jogo aéreo, ele foi muito importante para a defesa segurar. Gostei também da participação do Neto Borges, mais discreto defensivamente, como vinha sendo já com o Henrique, mas nas vezes em que saiu para o ataque, levou perigo, cortando sempre por dentro, carregando a bola com velocidade e criando um desconforto na defesa adversária, quebrando essas linhas exatamente nessa progressão dele. E poderia, inclusive, ter saído premiado com esse pênalti não marcado no fim da partida. Achei o Bruno Gomes muito abaixo do que vinha rendendo, displicente nos passes. Já o Marco Júnior achei mais uma boa partida dele. Dessa vez ele não jogou como primeiro volante, o Bruno Gomes que voltou para fazer essa função de primeira. Ele jogou um pouco mais pelo lado direito, onde normalmente joga o Bastos. Conseguiu alguns bons desarmes, não fez nenhuma grande jogada, mas nessa partida ruim que o Vasco fez nesse meio campo pouco construtivo, com ele e o Bruno César, principalmente o Bruno César, que não consegue dar a velocidade que o Benítez dá nessa equipe do Vasco, o próprio Marco Júnior não tem a dinâmica do Andrei, então o Vasco ficou muito lento, o Vasco não conseguiu acelerar as jogadas por dentro e nem pelos lados. Thales Magno mais uma vez perdendo muita bola. Conseguiu fazer duas boas jogadas ali pela esquerda no segundo tempo, mas conseguiu 2 de 20 tentadas. Mais uma vez sofrendo demais com a marcação, tomando algumas decisões erradas na hora do passe final, mas ainda assim conseguiu talvez a melhor finalização do Vasco, que foi que explodiu no travessão. O Igor Catatal até fez um bom início de segundo tempo, fez um primeiro tempo muito ruim, mas no segundo tempo apareceu algumas jogadas individuais, mas pouco construtivo também. O time melhorou com a entrada do Paredes pelo lado direito, aliás, uma bolaça do Miranda pro Paredes numa jogada, essa que eu citei, que acaba passando direto pelo Cano e pelo Ribamar, mas se mostrou muito melhor fisicamente do que vinha fazendo nos primeiros jogos. Ele jogou, por exemplo, como titular contra o Fluminense e não fez um bom jogo, principalmente em relação a essa parte física. Já falei, inclusive, na análise dele aqui. É um jogador que precisa muito do físico, que é um jogador que é prioritariamente velocidade. Dessa vez, contra o Curitiba, ele deu boas arrancadas pelo lado direito, construiu boas jogadas, teve a chance de marcar no cruzamento do Thales Magno, mas acabou sendo parado pelo bom goleiro Wilson. Mas, de uma maneira geral, uma partida bem abaixo do Vasco, muito fraca, mas que foi muito fraca também do Curitiba. O Coxa achou 3 pontos, é melhor
recebeu 3 pontos doados pela jogada infantil do Pikachu. Coletivamente, o Vasco não merecia sair com a derrota, no mínimo empate. Estava construindo, inclusive, para sair com a vitória. Mas a jogada do Pikachu realmente matou qualquer oportunidade, qualquer chance que o Vasco poderia ter na partida, até porque ficou 5 minutos de paralisação para a cobrança do pênalti, manda voltar, expulsou o auxiliar do Vasco, que estava na vaga do Ramon, o Thiago. Depois o árbitro deu 6 minutos só de acréscimo, já havia passado 5. E o time que vinha melhor acabou perdendo a oportunidade de reação. Se a partida contra o Botafogo já era decisiva por valer uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, valer alguns milhões aos cofres do clube, agora tem um peso maior. O Vasco vem de 2 derrotas consecutivas, algo que ainda não tinha tido com o Ramon, sob o comando do Ramon desde que ele assumiu, e precisa dessa classificação para se manter vivo na competição e para recuperar a moral. Mesmo ainda bem colocado no Campeonato Brasileiro, essa sequência de 2 derrotas para Botafogo e Curitiba, principalmente da maneira que foi, com falhas individuais, pesa bastante. Vamos ver como o time se comporta no próximo clássico. Bom, galera, é isso. Faço o convite mais uma vez para você se inscrever no canal, para deixar o like, para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Saudações e até a próxima.